Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O X, ex-Twitter, atualizou seus termos de serviço e oficializou a permissão de posts com conteúdo adulto e comportamento sexual. Em outras palavras, a rede social se tornou concorrente direto do OnlyFans, principalmente porque esse tipo de publicação pode ser liberada com exclusividade para assinantes de um perfil. Para falar sobre as implicações dessas mudanças, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Antônio Gelfusa Júnior, que é especialista em redes sociais e comunicação digital. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Diversos produtores de conteúdo já utilizavam os serviços pagos antes Twitter Blue e agora X Premium para fazer com que mais seguidores abrissem as carteiras para conferir imagens e vídeos exclusivos. Mesmo que no passado o X não proibisse o uso de material adulto na plataforma, só agora a rede social decidiu formalizar essa possibilidade. É sobre isso que eu converso agora com o Antônio Gelfusa Júnior, que é especialista em redes sociais e comunicação digital. Antônio, o que muda no X com a oficialização de conteúdo adulto? Na verdade, Gustavo, essa nova política de regulação que o X implementou, ela acompanha uma liberação que eles já tinham anteriormente, sobre o conteúdo adulto já disseminar pelaquela plataforma. O que mudou de fato é que eles criaram uma política de regulação para aquilo que pode e não pode ser distribuído dentro do perfil. Isso faz muita diferença a partir de agora, Antônio? Como é que fica isso? Na verdade, é assim, se a gente pegar uma realidade onde as pessoas já estavam acostumadas, né, com um perfil de rede social, que antigamente o Twitter, ele surgiu como um grande disruptivo comunicador, trazer informação da sociedade das mais diversas formas. Com a aquisição em 2022 pelo Elon Musk, ele, na política dele, quis dar mais liberdade de expressão da plataforma, mas já existia esse conteúdo adulto. O que muda na prática é que há alguma regulação, como por exemplo, esses conteúdos eles vão ser impedidos de serem mostrados para menores de idade e para perfis que não deram o destaque adequado da data. Então, um perfil que não marcou a data de nascimento, esse conteúdo não vai ser mostrado. Para todos os outros, vai aparecer uma informação de que se trata um conteúdo adulto ou de um conteúdo sensível, e aí a pessoa clicando aí sim ele vai aparecer. E Antônio, essa decisão do Elon Musk, ela contrasta um pouco com outras redes sociais aí, como o Facebook e Instagram, né? Exatamente. As outras redes sociais, elas já deixam bem claro políticas de combate a esse tipo de informação. Já o Twitter, ele tem criado, né? O Twitter, o atual X, ele já está colocando-se numa posição em que ele quer se abrir para outros mercados. Eles mesmos deixam claro que eles se interessam em ter mais compartilhamentos de vídeos, colocar a plataforma como opção de pagamento e até se comparar aí numa certa concorrência com a WeChat, que é uma plataforma chinesa, né? Antônio, e você acha que tem muita gente que pode abandonar o X depois da divulgação, né, dessa oficialização de conteúdo adulto na plataforma? Eu acredito que sim, porque você vê uma série de empresas, chefes de Estado, personalidades, artistas que durante muitos anos usaram a plataforma para fazer comunicados sérios, né, notas oficiais, pronunciamentos. E eu acredito que para essas empresas, para esses profissionais e essas pessoas públicas, ter um comentário específico, logo abaixo você ter um conteúdo de cunho sexual ou acima da sua publicação, não pega nada bem. Eu acho que é um erro por parte de como surgiu a plataforma, mas a partir do momento que tem uma outra direção e eles têm outros projetos, aí é uma política própria deles, mas eu acredito que a debandada vai ser grande. Antônio, a gente sabe que, assim como em qualquer outra rede social, tem muito menor de idade que faz acesso, né, que utiliza isso diariamente. Isso pode gerar uma preocupação extra para os pais, né? Como é que você avalia isso? Deve ser uma preocupação grande. Infelizmente, a gente tem uma parcela de pais que abrem esses perfis de redes sociais para os menores. Alguns controlam e acompanham de perto e outros não, infelizmente. Mas isso é preocupante, porque veja, o próprio Twitter, o próprio X, na sua regulação, ele diz que não vai mostrar o conteúdo para menores de 18 anos e para aqueles que não declararam a data de nascimento. Então a própria plataforma reconhece que ela tem perfis abertos que não têm o mínimo de informação, e isso é um problema geral das plataformas. Não há informações suficientes, o indivíduo hoje ele pode abrir 10, 20 perfis com personalidades das mais distintas, e a gente cria um ambiente hostil na rede social, com violência,
exposição de conteúdo sexual e das outras mais diversas formas. Então é um risco sim, e os pais precisam ficar bastante ligados nisso. Com relação a essa questão ainda de conteúdo adulto, a gente tem um sério problema hoje em dia com relação à inteligência artificial, né, Antônio? Então, assim, você pode abrir uma porta para que pessoas se utilizem desse artifício para divulgar conteúdo falso, né? Para colocar ali algo que não seja muito compatível com a realidade, né? Como é que você vê isso? É importante esse comentário, Gustavo, porque em 2026 há uma projeção, dada até pela própria Unesco, de que até 90% dos conteúdos que vão circular nas redes sociais serão produzidos de forma artificial. Isso contando aplicativos, contribuição de ferramentas, falando de imagens, textos. Então, acho que não só no questão de conteúdo adulto ligado ao ambiente sexual, mas as várias outras vertentes. Então, no campo da checagem, da veracidade dessa informação, da distribuição de uma forma desorganizada, sem regulação, acaba sendo um agravante mesmo. A gente tem que observar o que a gente deseja em termos de sociedade para os próximos anos. Quando se fala em regulação do setor, é uma regulação para que a gente possa ter padrões e um ambiente mais saudável para plataformas, para profissionais e para a sociedade. Mas, no final de contas, as crianças, de fato, é um público que a gente tem que ter a maior preocupação possível nesse ambiente. E a produção de conteúdo artificial, ela pode prejudicar se ela não for bem acompanhada. Antônio, como você disse, de uns tempos para cá, né, principalmente depois da aquisição aí do Elon Musk, o X tem se voltado para outros mercados, né? Você acha que com essa mudança, a ideia da plataforma é se tornar um concorrente do OnlyFans, por exemplo? É uma possibilidade, porque acredito que eles observam que é uma plataforma que não só tem atraído muitos profissionais do setor, muitas pessoas interessadas por esse tipo de conteúdo, mas tem movimentado bilhões de dólares. Então, eu acredito que eles encontram nessa possibilidade nesse campo, de repente, uma vertente para abrir uma área, uma ação específica. Mas, como a gente disse também, a marca ela já foi consolidada, já foi até no ponto de vista dos profissionais de marketing e de brand, já viram como um erro eles fazerem um reposicionamento de um nome que já era mundialmente conhecido, Twitter, para o nome X. Então, já foi visto como um contraponto aí complicado. Então, talvez absorver a fatia de um outro mercado seja um objetivo, já que está se mudando tanto, né, o perfil daquilo que foi o motivo inicial da construção da plataforma há muitos anos atrás. Antônio, como a gente não tem uma regulação efetiva das redes sociais hoje em dia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, fica aí, principalmente com relação à divulgação de conteúdo adulto, uma responsabilidade para os pais, né? Para que eles não incentivem os filhos a acessar esse tipo de conteúdo e até mesmo esse conteúdo mais pejorativo ligado à inteligência artificial, né? Com certeza. Veja só o caso da Flórida, nos Estados Unidos. Eles criaram uma lei para que o TikTok fosse proibido de utilização para menores de 14 anos. Eles já estão vendo, né, uma possível e casos muito claros de danos à saúde mental das crianças. E aí entra completamente, né, a ação dos pais no controle. A gente falava muito desse papo em relação à televisão, né, Gustavo? Poxa, mas em determinado horário tem alguma coisa que é um conteúdo mais violento, um conteúdo sexual, e se falava muito dos pais terem esse olhar próximo dos filhos, decidindo o que eles podiam ver ou não. Então, eu acredito que as redes sociais são bem próximas do que é a própria televisão e o rádio. Os pais, estando próximos, eles também vão poder acompanhar o que o filho pode assistir ou não assistir. E nas redes sociais não é diferente. É a participação deles que vai ajudar a acompanhar com moderação. Porque tanto as plataformas como os canais digitais, eles são extremamente importantes na formação, na pesquisa. Mas sem moderação, pode ser algo muito prejudicial à saúde. Você acha que atualmente todas as redes sociais, não falando só do X, né, do antigo Twitter, elas pecam na hora de fazer essa verificação de idade, de saber se realmente quem está do outro lado é maior de idade? Como é que você vê isso, Antônio? Eu vejo que falta muito para alcançar um ambiente mais saudável. Veja só, se a gente quer fazer uma compra numa loja virtual, a gente tem que deixar o nosso CPF, o nosso RG, o nosso tipo sanguíneo, enfim, a gente tem que deixar tanta informação importante para que o processo possa ser feito de forma idônea, seja um shampoo ou uma televisão que você queira comprar à distância. Então, por que as redes sociais,
que é um ambiente onde tem disseminação de informação tão importante, onde tem sido um espaço para a criação de situações das mais violentas, com impacto na humanidade das mais diversas. Por que esse ambiente não se exige daqueles que participam CPF, RG, informações básicas? Então, eu acredito que isso seja mínimo. O ideal seria avançar para um ambiente mais saudável e mais categórico para esse tipo de informação, sem dúvida alguma. Antônio, é isso. Valeu, viu? Obrigado pela tua participação e pelas tuas informações aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein? Muito obrigado, Gustavo. Muito feliz de participar com vocês. Um abraço para você e para todos do Canaltech. Tá aí, esse foi o Antônio Gelfusa Júnior falando sobre a oficialização do X-Twitter para publicações com conteúdo adulto e comportamento sexual. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma notificação sobre os termos de serviço da Adobe pegou muitos usuários de surpresa. A empresa afirmou que pode ter acesso a todo o conteúdo criado nos softwares da empresa, como Photoshop e Premiere, a partir de métodos manuais e automatizados. Isso implica no uso de ferramentas de aprendizado de máquina para coletar informações de arquivos pessoais ou protegidos por acordos de confidencialidade. A Meta apresentou novos recursos do WhatsApp para empresas durante o evento Meta Conversations, realizado em São Paulo. Além do Meta Verified no Brasil, que dá o selo de verificado e outras vantagens para qualquer perfil do WhatsApp Business que assine o pacote, as grandes companhias vão ganhar um recurso para fazer ligações pelo mensageiro. A Meta também anunciou que está treinando uma IA para responder as perguntas mais populares que as empresas recebem no WhatsApp. O recurso visa facilitar o atendimento com clientes através do mensageiro. Assim como acontece no Brasil, os Estados Unidos estão preocupados com os bilhões de dólares em pedidos de compras eletrônicas populares de gigantes varejistas chinesas, em especial Shein e Temu. Ambos os governos vêm olhando com mais rigor os produtos que estariam driblando o pagamento de impostos com múltiplos corretores. Os pedidos isentos de taxas com valor médio de $50 devem somar 1 bilhão de pacotes em 2024 em território Yankee, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. A Prefeitura de Tóquio pretende lançar um novo aplicativo de namoro bem ao estilo do Tinder. O novo plano pretende aumentar a taxa de natalidade e de casamentos após diversas quedas registradas nos últimos anos no Japão. Contudo, ainda não há muitos detalhes a respeito, com exceção de que o app tende a solicitar a altura, emprego e escolaridade dos utilizadores. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos publicou uma cartilha com práticas saudáveis com smartphones no que diz respeito à segurança da informação e prevenção contra ataques de malware. Entre as recomendações está uma que não parece tão óbvia, mas bastante fácil de se aplicar: reiniciar o celular semanalmente. Segundo o órgão, muitos cyberataques atuais são baseados em uma rede de 2, 3 ou mais vulnerabilidades em sequência. Reiniciar o dispositivo pode fazer com que a ameaça volte ao ponto de partida, tornando-a mais lenta. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Bruno De Blasi, Cláudio Uge e André Lorente Magalhães. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.